Rogerinho, boa tarde, né? Boa tarde. Muito pouco tempo para ficar se lamentando do que da estreia com a derrota com o Atlético Mineiro, e já tem outra pedreira pela frente, que é a equipe do Grêmio. A gente sabe que você tem ainda alguns problemas de ordem médica, está aguardando uma situação, uma posição do departamento médico para saber com quem você vai poder contar. Quem é que você tem à sua disposição especificamente? Daniel Morim, ele pode ficar à sua disposição por esse jogo ou ainda não dá para ele? Não, Daniel não. Daniel e Igor são carta fora do baralho. Eu tenho em stand-by vários jogadores. Eu tenho em stand-by o Getúlio, que jogou o jogo já com o início de uma amidalite, que agora se agravou, não vem trabalhando até agora. Não tive ainda uma posição do departamento médico, se ele trabalha ou não. Se não trabalhar, está fora do jogo. Eu tenho o João Paulo, Alex, acho que Matheus, ressentindo alguma coisa. Alex e Matheus não grave, acho que não vão ser problema. GG não trabalhou, GG preocupa. Então tem algumas situações que eu preciso do sinal verde do departamento médico. Deve estar sendo feita uma revisão agora antes do treinamento, né? Era isso acertado, para ver quem trabalha. Quem não trabalhar esse último treinamento fatalmente fica fora. E claro que isso implica numa montagem do time, né? Tudo isso implica numa montagem do time. Rogerinho, a gente viu o técnico do Santos surpreendendo o Renato Gaúcho quando montou um time com 3 zagueiros. E você, em alguns jogos, até gosta de montar uma equipe com 3 zagueiros, mesmo não atendendo o esquema, porque o Grêmio joga com um jogador enfiado, que é o André. Mas existe essa possibilidade no teu entendimento? Sempre existe. Possibilidade de 3 zagueiros, 3 volantes. Você tem que ter o reconhecimento da equipe contra quem você vai jogar. É uma das melhores equipes do Brasil, uma equipe que fez quase 50 gols no ano, né? Tem um ataque, na sua parte ofensiva, a sua melhor qualidade, com alguns jogadores de nível de seleção. Então você tem que reconhecer no teu adversário, como nós reconhecemos no Atlético, entramos com 3 volantes, iniciamos mal o jogo, depois no segundo tempo equilibramos. E as possibilidades todas estão abertas. Em relação ao Santos, não. O São Paulo vem jogando constantemente. É a opção dele jogar com 3 zagueiros, né? Eu realmente gosto de jogar. Eu acho, concordo com o Sampaoli. Eu acho que a equipe fica uma equipe segura e ao mesmo tempo ofensiva, desde que você tenha jogador de mobilidade na frente. Então para definir o meu time, é que eu falei, eu preciso ter do meu departamento médico um sinal verde para ver com quem eu conto. Dependendo daquilo que eu vou ter na mão, eu posso optar por um esquema, né? Dependendo daquilo que eu não tenho, eu vou ter que me adaptar e jogar em outro. Então eu só vou ter realmente. Ontem nós fizemos praticamente só um trabalho de encaixe, de posse de bola. Não fiz nem o coletivo pronto, porque não tinha jogador que me disponha a isso, né? Eu trabalhei com as opções que eu tinha já para não ser pego no contrapé hoje. Então, se eu não tiver Getúlio, se eu não tiver João, porque eu perdi João e GG, posso perder João e GG no meio. Então, o que eu posso utilizar? Mas eu não quero me precipitar, não. Vamos aguardar. Gostaria de não ter os problemas, seria muito melhor, né? Gostaria de estar indo para o jogo já com a minha equipe definida. E a gente vê um Grêmio com um time estrelado, disputando os Libertadores, aí vem Caraca, no Avaí, esse objetivo muito claro, que é permanecer na Série A. Você consegue ver tamanha essa diferença tão grande assim, que a gente vê críticas, jornalistas falando sobre a questão do time do Grêmio, o Grêmio esquece que tem o Avaí, a casa do Avaí, o Avaí está jogando aqui em casa. Você vê esse abismo todo ou não? Não, você tem que reconhecer no Grêmio hoje, talvez uma das melhores equipes no Brasil. Um time que vem mantendo uma estrutura há muito tempo, vem mantendo o treinador, vem conseguindo resultados, né? Você vê, nós jogamos contra o Atlético Mineiro, que é um elenco montado para Libertadores. O Grêmio é a mesma coisa. E o Grêmio tem quase que fobia para Libertadores, até mais do que o Atlético. E nós não demos a sorte de repente, ter um jogo de Libertadores numa quarta-feira, que obrigaria, como vem sendo, essas equipes. Tem acontecido com o Grêmio, tem acontecido com o Palmeiras, tem acontecido com o Cruzeiro, Flamengo, de repente poupar
metade do seu time principal para jogar Libertadores, né? O Grêmio só joga na outra quarta. E ele vem de uma derrota. Um time que também ambiciona Campeonato Brasileiro. O Grêmio entra na competição como um dos candidatos, um dos postulantes a título do Brasileiro. E ele vem com o que ele tem de melhor. Ele só não vai vir quem tiver algum problema, senão vem todo mundo aqui. Então você tem que reconhecer no Grêmio um time de qualidade, um time de muita qualidade. Mas não é um time imbatível, não é um time invencível. Eu acho que o Avaí, como você citou, tem feito bons jogos aqui na ressacada, tem tido uma performance também elogiável, né? O Grêmio fez muito gol, nós também fizemos dentro do ano. O Grêmio tomou pouco gol, nós também tomamos. Mas você sabe que a mídia vai puxar sempre para aquele que vai lhe dar uma repercussão maior. Então, está todo mundo focado no fato da reabilitação do Grêmio e não na reabilitação do Avaí. Eles esquecem que o Avaí também precisa de uma reabilitação. Se o Grêmio tem objetivos no campeonato, nós também temos. Talvez objetivos um pouco diferentes, mas temos objetivo dentro do campeonato, né? Isso não vai influenciar aquilo que nós temos que fazer, não, tá? Às vezes, quando o favoritismo vai muito para um lado, é até bom, você se beneficia disso. Se sente melhor assim? Eu acho melhor assim. Eu não gostaria de enfrentar o Grêmio tendo que se recuperar, não. Eu gostaria que ele viesse de uma vitória, ele vinha mais de sangue doce, né? Agora não, agora um time do porte do Grêmio é muito cobrado para não ter 2 derrotas seguidas, né? Então ele vai vir aqui tentando se recuperar, mas nós estamos preparados para isso, não vai ser novidade, né? E vamos tentar, nós do Avaí, fazermos a nossa recuperação. O problema do Grêmio é problema do Grêmio, nós temos os nossos também a resolver. Gênio, você não vai ter o Daniel Amorim, que você já confirmou para o jogo, né? E pode ser que você não tenha o Getúlio, que vinha fazendo essa função com a ausência do atacante. A partir daí, qual seria a sua opção? De repente, o Brizuela, já que ele foi a sua primeira opção no jogo lá diante do Atlético Mineiro, e se caso o GG não ter essa condição, pode ser a oportunidade para o Luan Pereira, que a gente até imaginou que ele pudesse ser utilizado no jogo lá no sábado? Não sei, vai depender do jeito que eu me proponho entrar, né? Vai depender do jeito que eu me proponho entrar. O Brizuela e o Luan são 2 opções. Um no ataque e um na meia, né? São opções. Agora vai depender do jeito que eu for me encaixar, né? Se eu de repente for entrar com 3 volantes e eu tiver o João, fica mais difícil para o GG. Se eu não tiver o João e o GG, claro que as chances do Luan aumentam bastante, né? Mas eu não quero me precipitar e falar nada, não, porque senão você vai dar pano para muitas ilações, né? Muitas ilações. Eu espero que esses problemas se resolvam, eu espero chegar no departamento médico e ter boas notícias, né? Ficaria muito mais fácil para mim, muito mais fácil mesmo. Eu escantaria muito menos a minha cabeça em relação àquilo que eu teria que fazer. Eu tinha uma ideia inicial do que eu poderia usar contra o Grêmio, mas agora eu tenho que ter um pouco de cuidado para poder definir, né? Juninho, em cima dessas lesões aí, ou, né, a questão do departamento médico respeitar um outro jogador, apesar do Avaí já ter dito que vai em busca de atacantes, preocupa também, quem sabe, buscar mais jogadores para o meio, ou meio atacante, jogadores que joguem em uma ou mais posição, até porque o campeonato é grande e outras lesões, expulsões, suspensões podem acontecer. Não, o que nos preocupa mais é o ataque, realmente, né? Você vê, se eu tiver problema na zaga, eu tenho reposição, só tenho que escolher quem. Se eu tiver nas laterais, hoje eu tenho laterais. De volante eu tenho, de meia eu tenho. Você vê, nós estamos falando aí em 2 que poderiam ser titulares, e tem a opção do Luan, tem a opção do Moriz, né? Eu ainda tenho opções que possam ser utilizadas ali no meio, não é ali que me preocupa, eu só vou ter que mudar o nome, mas eu tenho reposição. Eu não tenho muita reposição no ataque. Se você for ver reposição no ataque, nós podemos falar hoje em quê? Em Brizuela, em Jones, em Gabriel Lima, em Caio, em Jô, que são garotos. Ali nós precisamos realmente nos qualificar. E também tem o outro lado da moeda aí sobre a possibilidade, no caso, o Avaí vencendo, muda toda a história que a gente já conversado antes. No caso, o Avaí vencendo o Grêmio, no caso dessa possibilidade de abismo, a situação é outra. O Avaí cresce no campeonato, as pessoas vão começar a olhar melhor o Avaí, que é o time de Série B. Você concorda por aí? Concordo, plenamente. Plenamente.
Como se nós perdermos, vai começar a ter um monte de gente querendo colocar crise aqui dentro, esquecendo que de repente você perdeu para 2 gigantes. Eu tenho dito que o campeonato da Série A se divide em 2 campeonatos, né? Tem 10 equipes de um lado e 10 equipes do outro, né? Mas da mesma maneira que você, se ganhar, e se você ganhar de um desses gigantes, né, você cresce, como se nós tivéssemos conseguido trazer um empate lá de Minas, que era completamente provável e talvez até merecido, porque por aquilo que nós fizemos no segundo tempo e pelo erro da arbitragem no gol do Betão, nós poderíamos ter um ponto contra um time pesado, contra um time postulante a título. Se você consegue pontuar contra o Grêmio, ganhar um jogo do Grêmio, claro que isso tem uma repercussão imensa, né? E o contraponto da moeda é que ninguém vai lembrar que você de repente perdeu para Atlético Mineiro e Grêmio, vão só pensar, vem 2 derrotas, né? Mas você tem que ter tranquilidade, tanto de um lado como de outro. É claro que eu prefiro muito mais conviver com a primeira hipótese da vitória sobre o Grêmio, e você dá um plus realmente em termos de moral no campeonato, porque isso ajudaria muito. Hoje, eu só voltando nessa questão de contratações, né? Você já falou em outras oportunidades, que tem conversado com a diretoria para trazer pelo menos esses 2 atacantes, né? Um de beirada e um por dentro ali. Até pelo que a gente já viu no jogo de 4, por todos esses problemas que você tem, por exemplo, esse jogo com o Grêmio, você tem conversado com o presidente pedindo para que essa negociação ela aconteça o mais rápido possível, para que você tenha esses jogadores aí o mais rápido possível, para te dar até um pouco mais de tranquilidade? Não, nós temos conversado bastante. Ontem, inclusive, nós fizemos uma reunião, é praxe, né? Nós fazemos a reunião na segunda-feira de todos os departamentos para que a gente se encaixe e conversamos sobre isso. Algumas coisas estão em andamento, umas praticamente bem perto de uma definição, né? Outras andando de uma maneira boa, mas sem concretização. O que acontece é que está difícil você achar no mercado um bom jogador. Quem tem não abre mão dele, né? Ou então o que está à disposição é num valor fora do patamar do Avaí. Se você não conseguir um jogador desse num patamar onde haja uma parceria, né, é difícil você bancar um jogador sozinho. Nós andamos perdendo 1 ou 2 jogadores porque outras equipes que têm um aporte financeiro muito melhor bancaram, né? Nós falamos aqui o caso do Bergson, que foi ganhar R$170 mil, pegou acho que 100 ou 200 de luva e R$170 mil por mês. O Avaí não tem condição de fazer isso, ainda não tem, né? Está se estruturando para futuramente poder ter, mas as dificuldades são essas: ou você esbarra num valor muito alto, ou o principal, você esbarra numa falta de opção com qualidade. Porque eu tinha dito, a gente comenta muito isso dentro das reuniões, não adianta, nós já tivemos várias opções de poder trazer jogador, mas jogador igual ou inferior ao que nós temos. Então isso não ajuda, você só vai onerar o clube, esse jogador não vai te dar a resposta que você precisa dentro de um nível de Série A, né? Nós temos que trazer jogador ao nível de Série A, um jogador que vem aqui e nos ajude. Você pode ter 1 ou 2 apostas, de repente fazer 1 ou 2 apostas, mas você tem que trazer 1 ou 2 realidades, né? As apostas, de repente até uma aposta acaba te ajudando mais que aquele que você aposta como realidade. Nós tivemos vários exemplos aí no futebol. Na minha época, uma mais antiga, o Paulo Nunes no Grêmio, foi de contrapeso. Para fazer uma negociação, obrigaram o Paulo Nunes a ir para o Grêmio, o Paulo Nunes acabou se transformando num dos maiores jogadores do Grêmio. E foi de contrapeso. Falou: se você não levar esse baixinho, não tem negócio. O baixinho foi. E o baixinho que resolveu. Às vezes acontece isso. Mas manda o bom senso que você traga um jogador mais experiente, um jogador que já tenha demonstrado em outras equipes uma qualidade daquela que você precisa, daquela que você procura. Estamos tentando, eu acho que, não sei se até o final da semana a gente possa ter alguma novidade, talvez até tenha. Espero que até antes do jogo, não do Bahia, no próximo, no CSA aqui em casa, a gente aí sim tem alguma coisa, porque vai ser necessário. Porque se nós não estamos disputando de repente o nosso campeonato contra o Grêmio, contra o Bahia e contra o CSA são nossos campeonatos, né? São nossos campeonatos. Essas 2 partidas você quase que se obriga a pontuar. Valeu, Eugênio. Obrigado.